Jeremias capítulo 23, diz assim no versículo 24: Pode alguém se esconder em esconderijos, sem que eu o observe? Queridos, olhem aqui para mim, que texto tremendo. Se você ler toda a passagem, você vai ver que Deus ele está falando com os pastores maus, com líderes religiosos perversos que havia em Israel, que praticamente induzia o povo por caminhos tortuosos. E ele vai dizer: eu sou um Deus só de perto? Porventura eu não sou um Deus também de longe? Ele deixa bem claro nesse texto dizendo: será que alguém pode encontrar um esconderijo? Será que alguém consegue se esconder em algum lugar, de forma que eu nunca a encontre? Amém? Não há dúvidas, querido, que esse Deus, Ele é capaz de encontrar qualquer indivíduo, querido, em qualquer lugar, porque Ele é um Deus que sabe de todas as coisas e consegue estar em todos os lugares. Amém, amados? Em Gênesis 28, versículo 10, nós temos uma história de Jacó. Todos conhecem, obviamente, Jacó, a história dele. O texto diz assim, versículo 10: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã, e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Em seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu dou a ti a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderá para o oriente e ocidente, norte e sul. Todos os clãs da terra serão abençoados por intermédio da tua descendência. Eu estou contigo, te guardarei em todo lugar onde fores, te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Amém? Então ele sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente este não é outro senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do arraiar do sol, tomou a pedra que servira por travesseiro e colocou em pé como um pilar, e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Bet-El, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Aleluia.
E esta pedra que hoje coloquei como uma coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Queridos, eu quero que você observe esse texto. Jacó estava saindo da casa do pai dele, meio que expulso, sem esperança, sem futuro, com o coração cheio de incertezas. Ele estava saindo de um sério conflito familiar. Quando ele chega no lugar chamado Betel, e naquele lugar ele coloca uma pedra, encosta como travesseiro. Quando ele começa a dormir, ele começa a ter uma visão. No meio do seu sono ele tem uma visão, e Deus mostra algo a Jacó. Uma escada estava colocado sobre ele, cujo topo tocava os céus. Ele via anjos descendo e anjos subindo. Amém? Quando ele acorda, ele diz: verdadeiramente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então ele resolve chamar aquele lugar de casa de Deus, Betel, casa de Deus. Amém? E ele ouve a confirmação da boca de Yahvé de todas aquelas promessas que tinham sido feitas a Abraão. Elas foram confirmadas na vida de Jacó. Jacó passou a ter uma certeza: verdadeiramente Ele está comigo, e eu creio que Ele vai me fazer chegar ao lugar de destino, crescer muito ali e voltar para a casa do meu pai. Eu acho tão tremenda essa citação, porque Jacó diz: se o Senhor abençoar a viagem que eu faço, me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, então certamente o Senhor será o meu Deus. Jacó não estava dizendo: se o Senhor me der pão, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me dar comida, se o Senhor garantir o meu sucesso, então nessa condição eu irei te servir. Não era isso que ele estava dizendo, era o contrário. Ele estava querendo dizer: se eu alcançar tudo isso, é porque eu estarei tendo Ele como meu Deus, porque se eu não tivê-lo como meu Deus, impossivelmente eu vou alcançar tudo isso. Amém, queridos? Olha o tamanho da aliança que Jacó acaba fazendo com Deus. Esse texto, querido, ele é um texto fantástico, ele é um texto arrebatador. E você percebe ao ler esse texto do quanto o evangelho que hoje nós seguimos, o evangelho que hoje nós depositamos total confiança, ele está inteiramente interferindo na vida desses homens, como Jacó, como Isaac, como Abraão. Embora Jacó ele tenha vivido quase 1800 anos antes de Jesus, nós podemos ver a graça de Deus 1800 anos antes de Cristo, cobrindo, protegendo, reafirmando uma promessa na vida de Jacó. Uma vez que a promessa que Deus estava reafirmando a Jacó era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, e essa promessa era a graça, essa promessa era Jesus. Amém, amados? E como confirmação de Gênesis 28, nós temos a história de João 1 de Natanael. A história de João 1 é meio que um complemento da história de Gênesis 28. Vamos ler a história de João 1. João 1, 43 diz assim: no dia seguinte Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me,
Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse-lhe: podes alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael e, aproximando-se, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Quando tu estavas debaixo da tua figueira eu te vi. Debaixo da figueira eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque eu disse eu te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essas. Em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, olhem para mim aqui. Jacó, ele não teve uma visão que era restrita apenas a um desejo pessoal entre Deus e ele, entre Jacó e Deus. Deus não apareceu para Jacó para falar algo exclusivo com Jacó. Na verdade, todas as promessas que tinham sido feitas para Abraão, e qual era a promessa que tinha sido feita para Abraão? Que a descendência dele seria numerosa, e todas as nações, todas as etnias, todos os clãs. Tem uma tradução que diz todos os clãs. Eu gosto muito dessa tradução, clãs, porque ela, de uma certa forma, ela traz paternidade a Abraão de todos os habitantes da terra. Ou seja, todas as tribos, todas as raças, todos os clãs, todas as nações seriam benditas pela fé desse homem chamado Abraão. E a gente sabe que ser bendito na fé de Abraão é entender que Jesus, ele veio da linhagem de Abraão, e pela fé, pela descendência de Abraão, todas as famílias são salvas por Cristo. Então agora o anjo do Senhor, o Senhor Deus, aparece numa visão que ia além de uma experiência pessoal, e Deus começa a confirmar as promessas que tinham sido feitas a Abraão para o Jacó. E agora Jacó, ele passa a ter um entendimento daquilo que a gente acabou de ler aqui na história de Natanael, onde Jesus encontra Natanael e diz: se você crer, você verá anjos descendo e subindo dos céus sobre o Filho do Homem. Ele estava falando de si mesmo. Ou seja, então agora Jacó está tendo uma visão do que aconteceria 1800 anos depois, uma visão do futuro, onde Cristo se tornou a única ponte, a única forma de unir céu e unir terra. Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e toda a humanidade. Então quando você lê aquela história de Jacó, aquilo não era algo pessoal, só entre Deus e ele. Aquilo era parte da promessa de Abraão, então tratava de Jesus. E quando Jacó está vendo anjos descendo e subindo, ele está vendo 1800 anos depois, através da cruz, anjos descendo e subindo, unindo a terra com o céu por uma única ponte, que é o Senhor Jesus, pendurado na sua cruz. Amém, queridos? Você crê nisso em nome de Jesus? Você fala para mim: pastor, mas que experiência fantástica! Se uma manifestação que o Senhor promove a Jacó, do qual o Senhor Jesus também promoveu a Natanael, com o único propósito de afirmar, através desta manifestação, afirmar aquilo que tinha sido revelado, aquilo que tinha sido prometido.
Em Romanos 8,18 a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: estou absolutamente convencido que os sofrimentos desta era não se podem comparar com a glória que será revelada. Ele está dizendo, uma glória vai ser revelada, e o sofrimento que eu enfrento aqui não se pode comparar. Querido, mas se não pode comparar, significa que ele tem conhecimento suficiente daquilo que vai acontecer. Porque ele está dizendo, não dá nem para comparar, vai ser muito melhor. Como é que ele sabe? Então ele sabia. Então ele tinha, mesmo que um esboço, mesmo que um rascunho, mas ele tinha. Por isso que ele está falando sobre esperança. Porque ele tinha esperança, porque ele tinha total certeza daquilo que iria acontecer. Em João, no primeiro livro de João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes como ele é, pois o veremos. Ou seja, nós ainda o veremos como ele é, e quando ele se manifestar, seremos como ele é. O que eu quero falar para você, querido, é que Deus, no coração dos seus filhos, no coração daqueles que creem no seu evangelho, ele deseja manifestar a sua glória, ele deseja manifestar a sua presença, com o propósito de que aquelas promessas que foram feitas por ele sejam reafirmadas. Irmão, por que Deus precisava aparecer para Jacó? Ele já não tinha aparecido para Abraão, ele já não tinha aparecido para Isaac. Por que ele precisava aparecer para Jacó? Se a bênção era para Abraão, por que ele tinha que aparecer para Jacó? Mas da mesma forma que Deus vai motivando o coração de Abraão, de Isaac, de Jacó, da sua descendência, e hoje os nossos corações por intermédio de Jesus, esse é o propósito. O propósito é, ele quer revelar a glória no futuro, ele quer fazer algo grande no futuro, mas enquanto isso, a sua presença vai reafirmando em nossos corações aquilo que ele prometeu. Amém, queridos? Quando Jacó acorda, Jacó disse: verdadeiramente Deus está nesse lugar, eu não sabia. Eu comecei lendo o texto de Jeremias 23, 24, onde Deus está dizendo para os pastores maus: será que vocês estão achando que vocês podem construir um esconderijo e podem se esconder de mim? Quando eu leio essa história de Natanael, de Jacó, eu percebo, querido, que Deus, ele deseja manifestar a sua presença no coração de todo homem, fazer com que o homem sinta-se observado, fazer com que o homem sinta-se assistido por ele. Olha a história de Natanael. Filipe conhece a Jesus e ele tinha um amigo, Natanael. Filipe sai correndo e diz para Natanael: Natanael, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias, ele é de Nazaré. Natanael diz: vai ter alguma coisa boa para vir de Nazaré? E aí o Filipe fala: vai lá e vê. Jesus, ele vem ao encontro de Natanael, e quando ele olha para o Natanael sentado, não sei se ele estava sentado nessa ocasião, antes ele estava, mas Jesus diz para Natanael: aí está um israelita de verdade, sem hipocrisia, aí está um israelita sério. E ele olha e fala: como é que você me conhece? Ele diz: eu te vi sentado debaixo da figueira. Quando Jesus diz figueira, Natanael começa a se emocionar e começa a dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus: Natanael, você está admirado porque eu disse isso? E aí o Senhor Jesus, praticamente falando na mesma linguagem que Deus falava para Jacó, diz: anjos subirão e descerão, céu e terra. Filho do homem veio para isso, para alinhar o desejo de Deus com o desejo do homem.
que acontece com Jacó é isso. Jacó está entendendo que Cristo veio para isso, para alinhar o coração de Deus com o coração do homem. Por isso que eu estou dizendo para você que 1800 anos antes de Cristo, ele já estava vivendo Cristo, já estava vivendo a graça, já estava vivendo o Evangelho que hoje nós, além de crer pela fé, nós cremos também por tanta evidência. Amém, amados? O Senhor Deus estava observando Jacó. Até então Jacó achava que estava sozinho. Quando Jacó sai de casa, quando Jacó briga com seu irmão, quando ele é expulso de casa, quando ele está numa viagem sozinho, Jacó não tinha certeza de nada. Não sei se você já viajou, mas não há nada pior do que viajar sozinho. E Jacó estava fazendo uma viagem sozinho, mas no meio do caminho, enquanto ele estava dormindo, Deus se manifesta a ele. E por que Deus se manifesta? Eu disse agora, para confirmar algo que já foi prometido. E Deus se manifesta a ele. E ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Em outras palavras, eu estava sendo observado. Querido, você tem real ideia, você tem total entendimento, pleno entendimento, que você está sendo observado? Irmãos, nós não podemos apenas falar estou sendo observado, nós temos que trazer a essência dessa frase. Você já viu como é o seu comportamento quando você começa a notar que você está sendo observado? Por exemplo, se você chegar num lugar com a calça rasgada, com o short rasgado, e estiver meio que visível, e as pessoas estiverem olhando para você, você não começa a notar assim que você está sendo observado? Não dá um negócio assim? Você não tem um temor, não cria um certo receio, que você nota que você está sendo observado? Já pensou você dentro de casa, está com a janela aberta e sempre alguém te olha pela janela e você fala: parece que eu estou sendo observado. Cria um sentimento, querido, de temor, de receio. Eu estou sendo visto. Irmãos, claro que a gente poderia usar aquele texto de Hebreus que diz que nós estamos sendo observados por uma grande testemunha, por uma grande nuvem de testemunha. Mas não é isso que nós queremos abordar nesta noite, porque nós não estamos falando de pessoas que nos observam. Nós estamos falando, querido, de Jeremias 23, 24, que diz explicitamente: pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o observe? Deus está dizendo isso. Então, em outras palavras, quando Deus se manifesta a Jacó, quando Jesus começa o seu diálogo com Natanael, Ele está dizendo isso: eu estou te observando, eu estou te assistindo. Sabe, querido, sempre quando a gente fala de ser observado por Deus, sempre que a gente fala de ser assistido por Deus, a gente sempre leva isso com viés de santidade. Claro que a gente poderia falar disso também, por que não? Cuidado, não peca porque Deus está olhando para você. Cuidado, não pisa na bola não, porque Deus Ele está te observando. Mas o caráter do que foi dito para Jacó, do que foi dito para Natanael, não era restritamente isso: ó, faz tudo direitinho porque eu estou te olhando. Não. O que Deus estava falando para Jacó era: Jacó, eu prometi algo para o seu avô, eu prometi algo para o seu pai, e eu estou prometendo a mesma coisa para você. E Natanael esperava essa mesma coisa. E Jesus disse: sou eu quem estou aqui com o objetivo de ser o seu auxílio, de ser a sua ajuda para que aquilo que foi prometido seja cumprido. A sensação de ser observado, querido, é ter a total certeza que Davi teve, quando ele disse em Salmos 23:
que havia a possibilidade dele passar pelo vale da sombra da morte, mas o cajado consolava. E o que é o cajado consolando? O cajado é um instrumento que o pastor usa no pastoreio. Davi estava dizendo: mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, tu és o meu pastor e eu sei que é o Senhor que está me guiando para lá. Por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor. O pastor tem cajado, o pastor guia ovelhas. Então Jacó entendia que no pastoreio de Deus, possivelmente Deus poderia levá-lo por lugares incertos, por lugares que ele não entendi porque eu vim parar aqui, mas que o consolo de Deus, o auxílio, a presença dele, provaria para Davi que ele estava sendo o quê? Assistido e observado. Querido, a promessa máxima que Deus tem para você, querido, é que um dia você vai morar com Ele na eternidade. Mas enquanto isso, Ele te guia a um vale de sombra da morte. E a vida que você tem levado aqui na terra, os seus dias aqui na terra, têm sido dias desafiadores, problemas de tudo quanto é tipo de forma, tentando afrontar a sua fé. Mas o que o Senhor Deus quer ministrar a nós nesta noite é justamente isso. Ele se manifesta através do seu Espírito e em nós, nos consolando e mostrando que nós estamos sendo assistidos, observados e cuidados por Ele, porque a promessa final, maior, total, está em cumprimento em nossas vidas. Levante sua mão e diga: eu estou sendo observado por Ele. Diga mais alto: eu estou sendo assistido por Ele. Por isso, quando a gente coloca aqui aquelas cenas, algumas vezes a gente canta umas canções aqui, a gente coloca aquelas cenas de um ator, né, simbolizando Jesus, e aí a mulher está tendo ali um parto, e Jesus está assistindo. Eu fico muito emocionado quando eu lembro daquelas imagens. Esses dias um amigo falou para mim, acho que foi segunda-feira: vai ter um filme aí bom pra gente chorar. Falou o nome do filme, menino que tem não sei o que lá. Falei: rapaz, eu nem preciso desse filme para chorar não, eu só ler o Evangelho e já choro já. Eu gosto bastante, não que eu não chore por outras coisas, eu choro até por... Outro dia tinha um jogador de futebol dando a entrevista dele, eu estava chorando, pra você ter ideia, né? Mas tem uma coisa que me empolga muito e me emociona muito, é a cruz. Cara, eu fico muito arrebatado quando passa na minha memória uma mulher tendo parto e Jesus estando ali, uma criança na sua brincadeira e Jesus estando ali, um velório, Jesus estando ali, um sucesso, Jesus estando ali, um fracasso, Jesus estando ali. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez. Ele deu a vida pelas ovelhas a fim de que ele ressuscitasse e pudesse estar com todas as suas ovelhas em todos os lugares ao redor do mundo. Por isso ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Por isso eu quero que você creia nisso nesta hora. Querido, você não está a caminho de qualquer lugar, você não está vivendo sem rumo, você está a caminho da eternidade, você está a caminho dos céus. E quer promessa mais gloriosa do que essa? Se você tem essa promessa gloriosa no seu coração, assim como Deus se manifesta a Jacó, assim como Jesus se manifesta a Natanael, Ele quer se manifestar a você em todo momento, todo dia, a cada manhã, dizendo para você: não importa para onde você está indo, eu estou te assistindo, eu estou te observando, eu estou cuidando de você, a fim de que você continue no caminho da promessa. E o caminho da promessa é essa: saber que Cristo estabeleceu um caminho. Antigamente não tinha caminho aberto da terra até o céu, mas Jacó falou: é uma escada, os anjos estão por ela. E quando o Filho do Homem desce essa escada e se coloca ao pé dela, Ele estava abrindo esse caminho, dizendo: eu sou esse caminho, agora vocês vêm por mim. Irmão, tenha
plenamente, em essência, essa certeza de que você não está sozinho, de que você está sendo observado. Amém, amados? Eu acho tão interessante isso, porque falando um pouco de Natanael, ele era de Caná, ele era da Galileia, e é interessante, porque quando Filipe chega para ele e diz, encontramos o Cristo, encontramos aquele que Moisés dizia, encontramos aquele que os profetas diziam, diz aqui, encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, de Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, querido, não acredita, e de forma meio que cética, ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Filipe diz, vem e vê. E quando Filipe diz, vem e vê, eu estava lendo isso à tarde, querido, o Espírito Santo falou com tanto poder no meu coração, de como o Espírito Santo, querido, ele é capaz de se manifestar em nossos corações, mostrando nos nossos corações que nós estamos sendo assistidos e observados, através de uma frase de um amigo. Repare que a insistência para conhecer Jesus não era de Natanael, mas partia de Filipe. E através dessa comunhão, o Espírito Santo consegue persuadir o coração de Natanael e levá-lo até Jesus. Queridos, a verdade é que a comunhão, que a amizade, que o laço de amor que havia entre Natanael, que havia entre Filipe e Natanael, era tão intenso, que quando o Espírito Santo dirige a Filipe a crer que ele era, amém, queridos? A crer que ele era, que Jesus era aquele do qual as profecias, do qual Moisés, de qual os profetas falavam a respeito dele. Querido, era tão intenso o laço entre os dois, que o Espírito Santo convence. Ele diz, vem e vê, vamos lá, vamos conhecer. E ele vai. Às vezes você vai ter essa experiência, querido, através de uma pessoa da igreja, do corpo de Cristo. Você vai ver, querido, através do relacionamento com ela, de uma única palavra, o Espírito Santo se mostrando presente de uma forma tão intensa, querido, que muitas das suas convicções vão mudar. E nós não podemos perder isso. É uma maldade que alguns fazem quando não querem congregar. Quando eu ouço isso da boca de um irmão, querido, não tem nada que me fira mais do que isso. Não, da minha vida ninguém cuida. Último mês aí eu devo ter ouvido isso aí pelo menos umas 30 vezes. Irmãos aqui da igreja, irmãos de vários lugares. Não quero que ninguém fique sabendo da minha vida. Da minha vida cuido eu. Você está começando a esquecer ou nunca aprendeu o que é o corpo de Cristo. Porque quando nós fazemos parte de um único corpo, querido, primeiro você não está cuidando da sua vida. Quem está cuidando da tua vida é aquele que está te observando. E Ele usa pessoas do jeito que Ele quer, querido. Mas quando eu entendo isso, irmãos, não há nada mais lindo, não há nada mais tremendo do que sentir a manifestação do Espírito Santo. Amém? Esses dias aqui numa segunda-feira, uma irmã mandou uma mensagem para mim. Eu até achei que era um devocional, porque era uma ministração e uma oração, tinha uns 18 minutos. E aí depois eu vi que não era, porque no final, no minuto 17, ela começou a falar do meu nome. Então, pastor Machado, tal, Machado.
Não sei se ela mandou para a Juliana também, uma senhora aqui da igreja. Irmãos, praticamente, até hoje eu estou assim, mas isso já tem uns 15 dias, mas durante uns 15 dias, querido, eu senti, querido, com tanta intensidade, a presença do Espírito Santo na minha vida, me confortando, me fortalecendo, por causa de um áudio. Não era um viral, não era um áudio que ela ouviu de alguém e repassou sem compromisso nenhum, não. Eram as palavras dela, a meditação dela, a oração dela. Não ganhou nada com isso. Quer dizer, ganhou, eu creio que ganhou, né? Espiritualmente ganhou muito. Ela nem está aqui, está ouvindo isso, vocês estão ouvindo isso, pois ela nem está aqui. Mas você não tem ideia de como o Espírito Santo, uma única palavra, convenceu tanto o meu coração e provou tanto no meu interior que eu estou sendo observado e assistido, porque tinha alguém agindo como Felipe. Vem ver. Você precisa acreditar que de fato tem pessoas que estão orando por você, que estão intercedendo por você, e que há muitos Filipes espalhados por aí, usados pelo Espírito Santo para ser uma manifestação de glória na tua vida, provando que você está sendo observado e que há um pastor caminhando com você, reafirmando cada promessa que ele fez na sua vida. Isso é tremendo, amém, queridos? Aleluia. É tão lindo isso. Vocês poderiam dar um glória, um brado de vez em quando aí, né? É tão tremendo, porque quando Jesus vai chegando, Jesus aponta o dedo para Filipe, para Natanael, e diz assim: Natanael, você é um judeu de verdade, não há dolo, não há pecado em você, não há falhas. E Natanael então começa a se emocionar, e ele fala: meu Deus, o que é isso? Como é que o Senhor me conhece? Como é que você sabe? Jesus fala: eu te vi sentado debaixo da figueira. E ele começa a dizer: tu és o Cristo. Repara que quando Jesus chega, ele fala assim: ó, Natanael, não há pecado, não há dolo, não há condenação sobre a tua vida. E ele diz: como é que você sabe disso? Como é que você sabe do meu nome? E ele fala: porque eu te encontrei quando você estava na figueira. Jacó, quando coloca a cabeça para deitar naquela pedra, ele não imaginava que Deus estava olhando para ele, que Jesus estava do lado dele. Natanael, quando estava sentado sozinho debaixo daquela figueira, não imaginava que Jesus estava ali. Que você tenha essa sensação promovida pelo Espírito Santo, que de onde você estiver, Ele está ali. E eu acho isso tão tremendo, porque quando Jesus, Ele chega a Natanael, a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Não há pecado. Como assim não há pecado em Natanael? Porque o Cristo que encontrava com ele debaixo da figueira já tinha o perdoado. O propósito de salvação para Natanael não chegou em Natanael quando Filipe falou para ele que Jesus estava lá, vamos lá conhecer. A salvação não chegou para Natanael enquanto Filipe falou, vamos lá conhecer. A salvação chegou para Natanael enquanto ele ainda estava na figueira. Querido, você precisa entender que a salvação, que os planos que Deus tem para a sua vida, eles não se determinam pelos relacionamentos, por aquilo que as pessoas falaram, por aquilo que aconteceu. Ele aconteceu bem antes. Lá atrás, quando você estava sendo formado, Ele estava te formando. Não pensa você, querido, que você pode ter descobrido o plano que Deus tem para a tua vida agora, mas o plano que Deus tem para a tua vida não começou agora. Ele começou lá atrás. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu te conheci quando você estava debaixo da figueira. E há muita especulação do que é que Jesus falou para ele, né? Tem uma linhagem histórica. Eu tenho às vezes até medo de falar isso na igreja, porque não há nenhuma base bíblica para falar isso, né? Embora há muito historiador que fala muita coisa, né? Mas que Natanael, possivelmente, ele poderia ser contemporâneo de Jesus, ter a mesma idade de Jesus. E quando Herodes deu a ordem lá para matar todos os bebês, a mãe de Natanael tenha pegado Natanael e tentado escondê-lo. Escondeu ele diversas vezes debaixo de uma figueira, para que ele não fosse pego por um soldado romano. Então estar debaixo de uma figueira era meio que algo assim muito sentimental para Natanael. Claro que
isso é apenas uma hipótese, mas eu não me arrisco de forma nenhuma dizer para você que, aliás, eu não me arrisco duvidar de forma nenhuma que dizer para você que aquela figueira, quando Jesus fala figueira, Natanael sente e começa a falar: tu és o Cristo, tu és o Deus. Tinha um apelo muito sentimental para Natanael, tinha um significado muito especial, muito profundo para Natanael. Existem muitos significados para você, muitas coisas, né? Por exemplo, quando eu estou no interior lá e eu passo numa escola que eu estudei, EPG Raul Machado, aí eu olho para aquilo tem um significado para mim, né? Quando eu estou lá em Santo André e eu passo na esquina que eu encontrei a Juliana, eu passo por aquela esquina, aquilo tem um significado muito forte para mim. Então tem coisa que tem um significado muito forte para nós, que nos emociona. Quando Jesus fala figueira, tu és o Cristo. Aleluia. Sabe o que estou querendo dizer para você, querido? Jesus tinha pegado o que havia de mais íntimo no coração de Natanael e se alinhado àquele sentimento. Jesus tocou no íntimo do coração de Natanael. E quando a gente começa a ter a sensação que a gente está sendo observado por esse Deus, Ele começa a tocar no mais íntimo do nosso coração. Então, eu acho que a gente não tem que ficar fazendo conjectura aqui do que é que Jesus falou para ele, mas o que representava aquela figueira, o valor que aquilo tinha para Natanael, a relação de intimidade tão profunda que quando Jesus fala a respeito dela, Natanael muda completamente a convicção dele e começa a falar: verdadeiramente ele é o Cristo. De alguém que não imaginava um Cristo vindo de Nazaré, e até meio que ironizou, agora ele está se derramando em lágrimas e emocionado por ter encontrado aquele do qual as profecias falavam que era Cristo. Olha o tamanho da mudança quando ele toca no íntimo do coração. Não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se Cristo vivo estiver tocando no fundo e no íntimo do seu coração, eu sou capaz de arriscar que mudanças extraordinárias acontecem. Você crê nisso? Amém, querido? A verdade é que Cristo, Ele fala uma linguagem para Natanael, da qual Natanael praticamente ficou sem escapatória. Ele está falando minha vida. Ser observado, ser assistido, é permitir que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, querido, com tanto amor, mas ao mesmo tempo com tanta violência, isso aqui é um misto, querido, violência e amor, isso é possível sim, um amor tão extravagante, que exceda tanta racionalidade, invada a nossa alma, querido, a ponto de todas as evidências, de tudo, tentar mostrar o contrário. Mas eu estou sentindo outra coisa. Aquela figueira que para outros poderia não ter tanto significado, para Natanael tinha muito significado. E Jesus tocou lá no íntimo. E Jesus quer alcançar o íntimo do seu coração, o íntimo da sua alma, o lugar mais secreto dos seus pensamentos. Sabe, querido, constantemente as pessoas, eu sou muito cobrado, na verdade as pessoas me pedem muito para que às vezes eu dê conselho para os outros, e constantemente, membro da igreja, amigos, pessoas no Brasil todo aí que eu tenho uma amizade, e às vezes me liga, manda uma mensagem: Machado, conversa com tal pessoa, dá um conselho. Claro que eu tenho que crer que eu posso ser usado através da comunhão, como Natanael, como Filipe, para que o Espírito Santo toque no coração do Natanael. Irmãos, mas quer que eu te fale a verdade? Para promover mudança no coração de um homem, só algo muito íntimo,
só algo que toca o coração. Gosto muito da frase daquele livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Eu costumo dizer que depois que eu li a Bíblia, querido, esse é o melhor livro que eu li, porque ele é quase que patada do início ao fim do assunto de um dos assuntos que eu mais priorizo na minha vida, que é oração, que é avivamento. E se você puder ler esse livro, é um livreto barato, custa R$10 e tem PDF no Google aí. É fantástico, a menos que você não gosta de ler, de orar, porque aí você vai se sentir ofendido. Ou você rasga o livro ou você continua. Mas ele tem uma frase que ele diz que um discurso feito na mente toca a mente das pessoas, mas um discurso que ele vem do coração de Deus, ele toca no coração das pessoas. A intimidade de Jesus com Natanael mudou aquele homem. E o que eu estou falando para você nesta hora, querida, é que algumas pessoas estão precisando disso. Algumas pessoas estão precisando de ceder à voz do Espírito Santo, que está falando de pensamentos secretos, de coisas íntimas. E isso eu não posso te aconselhar, homem não pode falar, mas o Espírito sim. O Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos. E aquele que está te observando, e aquele que está te assistindo, está dizendo no teu coração: não começou hoje, não é num culto, é na sua vida, é no seu dia a dia, é nas coisas que estão te cercando. Ele está falando coisas que se referem apenas a você. E sabe por que ele está falando da tua intimidade? Porque ele está te mostrando que ele te conhece. Ele está te mostrando que ele sabe onde você vai, ele sabe onde você está, e você não pode se esconder dele. E o que você precisa fazer é não tentar se esconder dele, mas, como Davi disse, torná-lo pastor da sua vida. Então quando Jacó disse: se eu for em paz na viagem que eu faço, tiver pão para comer, tiver veste para vestir, e voltar para a casa do meu pai, então ele será o meu Deus, e eu darei o dízimo. Jacó não estava dizendo: se ele me der tudo o que eu quero, aí eu vou adorá-lo. Não, Jacó estava dizendo: se ele me der tudo isso, é porque ele foi o meu pastor. Aleluia. Que você ceda e permita ele ser o seu pastor. Ele não quer apenas te observar, ele não quer apenas te assistir, mas ele quer te observar, te assistir, mostrar que ele é íntimo da sua vida, para te guiar e reafirmar toda a promessa que ele fez desde Abraão até chegar na sua vida. Então aqui, querido, não é, se eu pudesse mudar isso aqui, eu colocaria ser observado e ser guiado. Deixa ele te observar, deixa ele te guiar, deixa ele ser o seu pastor. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Você crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Os judeus, queridos, eles tinham a figueira como um símbolo de muito conhecimento. Era meio que uma árvore que representava o conhecimento. E era muito comum na época de Jesus um judeu deitar ou sentar debaixo de uma figueira bem confortável, para ali meditar, orar, estudar a lei de Deus. Então uma figueira, ela tinha essa representação cultural para a época. E Natanael, como um bom israelita, provavelmente deveria ter o costume de meditar debaixo de uma figueira. Mas quando Jesus fala que ele estava observando ele quando ele estava debaixo daquela figueira, basicamente Jesus estava querendo dizer duas coisas. Primeiro: Natanael, eu conheço o seu passado. Aleluia. Alguém pode dizer um amém aí? Eu quero estar, a partir de agora, aliás, eu quero estar não, eu já estava no seu passado, mas você que não sabia. Então eu te conhecia no teu passado, mas no teu presente eu quero que você tenha consciência que eu quero fazer parte dele.
não apenas te observando, te assistindo, mas tendo o controle do teu presente para garantir o seu futuro. Aí aquela frase que eu sempre digo para vocês: não importa qual é o teu passado, se o seu presente é Cristo, o teu futuro está garantido por Ele. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém? É importante a gente se lembrar também que as figueiras, ela tem um retrato muito interessante no quadro de salvação, porque com as folhas de uma figueira, Adão vai e costura uma roupa para cobrir a nudez que era proveniente do seu pecado. Então aquela figueira que tinha servido de muita utilidade para cobrir o pecado de Adão, aquela figueira que antes era apenas um sinal de superficialidade, da mesma forma, irmãos, que cobriu a nudez de Adão, o Senhor Jesus chega para Natanael e diz: essa figueira, ela tem um outro significado da sua vida. Eu te encontrei nesse esconderijo artificial, eu te encontrei nesse esconderijo superficial, e agora você não precisa mais ficar debaixo dela para buscar conhecimento. Você não precisa ficar debaixo dela porque ela tem um significado íntimo para você. A partir de hoje, eu te cubro com o meu sangue, eu te cubro com a minha presença. Eu não sei o que é que tinha acontecido de tão especial debaixo da figueira, mas quando Jesus toca na intimidade de Natanael, Jesus está dizendo para Natanael: eu estou te tirando deste esconderijo superficial, e agora o meu cajado, a minha presença, o meu pastoreio é o que te consola. Aleluia! Você crê nisso? Você tem muitos abrigos no mundo, você tem muitos abrigos nas pessoas. Deixa Jesus tocar na tua intimidade e ser o seu único pastor, e ser o seu único abrigo, e ser aquele que te observa, aquele que te assiste, a ponto de você entender. E olha a frase de Jacó: verdadeiramente ele estava aqui, eu não sabia. Que você possa dizer isso todo dia: antes eu não sabia, mas ele sempre esteve aqui ao meu lado. Show! Aleluia! Oh, aleluia! Quem crê nisso? Aleluia!